Hoje é dia do primeiro grande teste de autonomia. Vou fazer um desafio de 1000 km neste carro. Com o meu novo magnético, um Tesla Model 3 de tração traseira. Novinho em folha. É um carro que neste momento tem 347 km e vou fazer o mesmo desafio que eu fiz no ano passado com o meu Road Cruiser, em que demorei 10 horas e 50 minutos a fazer 1000 km. Vai ser tudo por autoestrada, vai ser A29, A1 na feira, depois por aí fora. Depois penso eu que vou passar pela A13, em princípio, em direção à A2, e o objetivo será carregar só em Alcácer do Sal. Vamos ver se conseguimos esse objetivo. Eu vou-vos mostrar aqui agora o programa das festas. Então o programa das festas é este. São 6h11, tenciono partir às 6h15 e vou na companhia de 2 amigos. Portanto, o primeiro objetivo vai ser o supercarregador de Alcácer do Sal. Vou remover todas as cargas para parar. E consegue chegar, se formos abaixo dos 110 km por hora. Poder chegar com uma autonomia de 4%. Estamos com 100%, 438 km. Vamos então arrancar. Ok, vamos partir, 6h15. Vamos a isto. Começou a viagem. Estamos na autoestrada A1 a passar a zona de Estarreja. Entramos na feira e neste momento previsão de chegada ao Alcácer do Sal 14%. Isto porque andamos a uma velocidade inferior a 120 km/h, sensivelmente entre os 100 e os 110 km/h. A atravessar aqui uma zona de nevoeiro e a correr bem a viagem. Já estamos a andar aqui na casa dos 115 a 120 a hora, velocidade máxima permitida por lei, e com autonomia neste momento de 81% e já fizemos 82 km. Previsão de chegada 16% de autonomia a Alcácer do Sal. Eu não consigo perceber por que razão é que quando ativo o autopilot as escovas começam a funcionar passado uns segundos. Não consigo perceber. Não sei o que é que se passa. Isto não é normal. A chegar à saída do supercarregador de Fátima, chegamos aqui ao supercarregador de Fátima com 53% de autonomia, mas nós não vamos sair aqui no supercarregador, vamos prosseguir viagem para Alcácer do Sal, onde a previsão de chegada é de 16%. Recordo que estou a conduzir um Model 3 Standard Range, que agora já não tem esse nome, mas é o modelo base da Tesla, que realmente está a ter um comportamento absolutamente extraordinário para esta primeira prova de fogo de autonomia. Já está sol, já saímos da zona do nevoeiro, está agradável. Pelo menos o limpa-vidros não acionou desta vez com o autopilot. Ainda bem, porque na zona do nevoeiro acionou cada vez que eu usava o autopilot. E pronto, a saída do supercarregador é aqui, mas vamos seguir em frente. Aí estamos na A1, vamos sair agora na direção de Santarém, pela Ponte Salgueiro Maia, a uma velocidade já de 120, 130, a performance do carro é absolutamente excepcional. Previsão de chegada mantém-se nos 16% ao Alcácer do Sal. E agora vamos entrar numa autoestrada que tem menos trânsito, dá perfeitamente para conduzir com o piloto automático ligado praticamente quase todo o percurso até chegarmos à A2, possivelmente, que é uma autoestrada que tem muito pouco movimento. Aqui estamos na A13 a circular, não há trânsito nenhum, maravilha, estamos a andar a 120 a hora em piloto automático. Está um belo dia, um belo tempo para viajar. O carro está com uma performance absolutamente fantástica. 15% de autonomia, previsão de chegada ao Alcácer do Sal, estamos a 98 km. Esperemos que não apanhemos fila.
mas ainda falta um bom bocado, 51 minutos para lá chegar. Já fizemos 257 km a uma média de 140 watts por quilómetro. Cheguei a andar a 100, 110, mas também já cheguei a andar entre 120 e 130. Portanto, está uma viagem perfeitamente normal, sem precisar de sacrificar nada, e também quase nem precisei de ligar o ar-condicionado, a não ser para desembaciar o carro. Tenho aqui um telemóvel a carregar aqui de um dos meus companheiros de viagem e portanto o carro está-se a portar lindamente. E agora vamos entrar na A2, salvo erro, em direção ao Alcácer. Estamos com 326 km de viagem atual. Vamos para a A2. A A13 termina praticamente aqui. Para a esquerda para o Algarve, para a direita e para Lisboa e Setúbal. Agora eu vou ter que entrar nesta faixa aqui, lá do lado direito. – 326 km, praticamente 3 horas de viagem, média de 142 watts por quilómetro, uma média absolutamente extraordinária para a autoestrada. Chegar ao supercarregador de Alcácer de Sal, uma viagem perfeitamente normal, conseguimos. A 600 metros vou chegar com 12%. Há fila para meter combustível, mas para carregar o carro não há fila. Balanço desta viagem, foram 355 km, demoramos 3 horas e 18 minutos, uma média de 142 watts por quilómetro. Uma viagem extraordinária. E gastamos 50 kW por o carro a carregar agora. E temos o carro aqui a carregar a 126 kW. Não estão a partilhar stall neste momento. E pronto, esta é uma pequena carga de 10 minutos para poder prosseguir a viagem para Lolé. Olé, vamos embora! E agora é o meu amigo Rui Oliveira a levar o carro até Lolé. Aqui temos a indicação no ecrã traseiro de que falta 1 hora e 26 minutos para o supercarregador de Lolé. Chegada prevista às 11h31. Isto quase parece um alfa pendular, categoria. Já estamos a entrar na via do Infante. Nesta viagem atual fizemos 162 km, demoramos 1 hora e 20 e foi uma média de 160 watts por quilómetro. Aqui o condutor Rui Oliveira a conduzir bem, tem um pé mais a puxar pelo Tesla e a fazer aqui vários testes. Ora bem, já ultrapassamos os 500 km dessa viagem, estamos com 518 km, feitos a uma média de 148 watts por quilómetro. Agora vamos em direção ao supercarregador de Lolé. Estamos a chegar ao supercarregador de Lolé. Vamos ver se não ficamos na fila. Enganámos-nos na saída. Acontece. E portanto o supercarregador é já aqui. E aqui está. Vamos ver se forma fila ou não. Está algum vago? Oh, está ok. Está um vago. Vamos ocupar precisamente aquele que está vago. Foram 190 km nesta viagem, 1 hora e 40, a uma média de 158 watts por quilómetro. 545 km percorridos, 80 kWh gastos, a uma média de 147 watts por quilómetro. Vamos pôr o carro a carregar. Ora bem, o carro está a carregar, tudo cheio. É lá, ele está a comer bem, está a comer bem. E agora? Acabámos de almoçar, foi o tempo praticamente de almoçar e o carro está praticamente a calibrar a bateria, portanto estamos nos 99%, é uma questão de mais, talvez 3, 4 minutos e de repente o carro estará nos 100%. E então vamos voltar agora outra vez para Vila Nova de Gaia, daqui de Lolé. E portanto, a paragem vai ser
próxima paragem vai ser Fátima. Este carro é fantástico, é fantástico este carro. A viagem vai ser para Fátima e vamos chegar lá com 11% de autonomia. E depois estão 30 minutos de carregamento. Vamos então prosseguir viagem, mal esteja completamente calibrado. Os 342 km até ao supercarregador de Fátima. Uma viagem que se prevê ser de 2 horas e 55 minutos e prevê-se chegar com 5% de autonomia. E saímos do supercarregador de Lolé com 100%. Provavelmente vai ter uma viagem idêntica à que se fez desde casa, em Vila Nova de Gaia, até ao Alcácer do Sal. O Pedro Oliveira é o terceiro condutor. Isto é estilo 24 horas alemão, os pilotos a revezarem-se. Pois é, estou aqui no banco traseiro, aqui no lugar do boss, do patrão. Tenho aqui este suporte, super tranquilo. E também trouxe o penico, para o caso de eu precisar, e o novo, vocês sabem. Pronto, o penico, numa viagem num desafio de 1000 km, não posso ficar para trás, porque 1000 km é uma corrida contra o tempo. Estamos aqui na A2, o Pedro Oliveira está a conduzir o carro, ele está a ir a uma velocidade entre os 100 e os 110, com o objetivo de chegarmos a Fátima e evitarmos o supercarregador de Alcácer do Sal. A viagem de sul para norte tem uma inclinação mais acentuada, por isso é que há uma tendência para um maior consumo de bateria. Ora bem, ele já chegou a ter nos 4%, mesmo circulando até ao máximo de 120 km/h, já está a conseguir subir para 5% e neste momento está nos 6%, e penso que também já conseguiu chegar aos 7%, mas agora baixou outra vez para 6%. Anda aqui nos 100, 110 km/h. Vamos ver como é que vai correr esta viagem. Ora bem, analisando aqui a condução do Pedro Oliveira, ele até está a conduzir muito bem. Está a conseguir poupar 1,7% de condução face ao previsto. A climatização está a gastar menos 0,1%. Não há condicionamento porque a bateria está praticamente na temperatura ideal, nem vai precisar de fazer condicionamento. A elevação está no 1.4, mas está em menos 0,1 do que o previsto. Depois temos aqui todo o resto, portanto são outros fatores que não são incluídos nos outros itens. O Alentejo na A2 com 39 graus às 13 horas e 24. Autonomia prevista de chegada a Fátima, 10%. Excelente condução, Oliveira, excelente. E fazendo aqui uma análise ao gráfico do consumo nesta viagem aqui pela A2, que é talvez a fase da viagem mais complicada dos 1000 km, nós estamos a vir do Algarve em direção ao norte. Já se consumiu 18,8%. Mas foi 2,5% a menos do que o projetado na viagem. Isso revela a excelente condução do condutor, Pedro Oliveira. E ele prevê, e está prevista a chegada a Fátima com 9%, o que é muito, muito bom. Estamos a andar já a 120, estamos aqui a gerir, digamos, aqui a situação. Por exemplo, já subiu agora para 9,4%, conseguem ver ali do lado direito. E a velocidade mantém-se a mesma. Esta viagem atual, há uma hora que estamos a viajar, se fizermos 107 km, uma média de 155, portanto é excelente. Onde é que se está a gastar mais? É em tudo o resto, na rubrica de tudo o resto. Tudo aquilo que não se enquadre na elevação, no condicionamento, na climatização, na condução, é tudo o resto. Continuamos aqui na A2, estamos a 70 km do desvio de Santarém para Santarém, 40 graus aqui neste Alentejo, e nunca tive a pressão dos pneus tão alta, 3.4 bar, realmente está uma tosta jeitosa mesmo. Previsão de chegada 8% ao supercarregador de Fátima e faltam 214 km.
temos 1 hora e 52 minutos de viagem pela frente. Estamos aqui na A13, saímos agora da A2 e agora vamos em direção, e é pelo mesmo caminho de volta, para a Ponte Salgueiro Maia, em Santarém. São cerca de 40 km, 45,4% já consumidos, menos 5,2% a menos que a projeção da viagem, maravilha, uma brilhante condução. Previsão de chegada 8,7% a Fátima, e vamos conseguir perfeitamente se não ultrapassarmos os 120 km por hora. Temos um vento de noroeste que está a ter um custo de 1,5%. Agora, o nosso motorista podia ter andado abaixo dos 110 e teria poupado 3,4%, mas ele está a fazer uma excelente condução. Palmas para o Oliveira, que ele está a fazer uma excelente condução. Muito bem, muito bem, muito bem. Temos aqui um gráfico que mostra a autonomia média, o consumo nos últimos 50 km e a previsão de autonomia, que são 177 km. Foi uma média de 153 watts por quilómetro, a ver aqui pelo gráfico. Estamos com 45% de autonomia, que corresponde pelo menos a 179 km para já. Vai oscilando aqui, dependendo do pé do condutor, como é evidente. Já estamos a circular a 125 km há já algum tempinho considerável. Estamos a 43 minutos de chegar ao carregador de Fátima. Faltam 73 km, previsão de chegada 7%. Já fizemos 824 km nesta viagem, uma média de 149 watts por quilómetro. Esta viagem atual, a mais comprida e entre supercarregadores, 280 km, 2 horas e meia quase, uma média de 153 watts por quilómetro. A nível de consumo de energia, temos um vento de noroeste a custar 2,2% nesta viagem, mas é um fator que não é possível contornar. De resto, a condução 6,1% a menos do que o projetado pela viagem, que é excelente. De resto, tudo normal, tudo perfeitamente normal, até a própria climatização está-se a gastar menos do que o previsto na viagem, menos 0,6%. E agora é entrar na 1 e ir até ao supercarregador de Fátima. E estamos prestes a chegar ao carregador de Fátima, estamos a 32 km, mais concretamente 35, e vamos chegar com 6%. E pronto, foi uma viagem formidável, feita pelo Pedro Oliveira, 352 km, demoramos 3 horas e 7 minutos, a uma média de 158 watts por quilómetro. Gastamos 56 kWh, esta viagem desde o Algarve, low leve, é uma proeza extraordinária, fantástico. E já estamos com 897 km nesta viagem. Vou pôr o carro agora a carregar. Eu cheguei com 4% de autonomia, o carro agora vai começar a carregar, eu espero tanto até 80. Mas agora o que eu vou fazer é... vou pôr a selecionar Vila Nova de Gaia. Tanto que é para chegar ao destino a casa. Pronto, vamos lá ver. Então está a carregar a potência de 37 kW para já, portanto está a dividir stall com outro carro, portanto infelizmente há poucos supercarregadores e estão cada vez mais cheios. 4 menos um quarto da tarde, saímos às 6 e um quarto da manhã. Foi excelente, está a correr muito bem. Para já gastei 1 hora e 20 em carregamentos. Agora aqui sou capaz de gastar mais 30 a 45 minutos, ou nem tanto até. É uma viagem que está a correr muito bem e felizmente nunca tivemos que esperar por vaga nos supercarregadores. Prestes a chegar aos 1000 km. Estamos já em 998 km. Já estamos em 999.
999. Mil, está em 10 horas e 46 minutos. Portanto, o tempo feito, os 1000 km foram 10 horas e 46 minutos. Isto com a duração das viagens entre supercarregadores, mais o tempo de carregamento. Fazemos um balanço já de seguida. Chegou ao fim este teste de autonomia no Tesla Model 3 Highland, Rear Wheel Drive. Ora bem, eu fiz a viagem em 10 horas e 46, contando com o tempo de rodagem mais os tempos de carregamento. O tempo de rodagem foi de 8 horas e 56 minutos e o tempo de carga foi 1 hora e 50, o que dá um tempo total precisamente de 10 horas e 46. Mas aqui é um pormenor face ao teste do ano passado. Eu aqui quis fazer um teste de autonomia mais do que um teste de rapidez, digamos assim. Porque no ano passado com o Tesla Model 3 Road Cruiser eu demorei 10 horas e 50 a fazer a viagem e fiz uma viagem a uma média de 129 km/h, isto considerando apenas o tempo de rodagem e não considerando os tempos de paragem para carga. A média nesta viagem, neste teste de autonomia, foi de 105 km/h. Considerando o tempo de rodagem. Em 8 horas e 56 minutos, percorri esta distância a uma velocidade média de 105 km/h. Isto porque o objetivo também foi não parar em tantos supercarregadores, mas também ir, por exemplo, de Vila Nova de Gaia, desde a minha casa, até Alcácer do Sal, sem passar por Fátima. Outro objetivo também foi ir de Lolé a Fátima, sem parar em Alcácer do Sal. Isso obrigou a haver aqui uma gestão da velocidade. Se eu tivesse feito a viagem limitando-me apenas a ir o mais rápido possível, parando em Fátima na viagem para baixo, para o sul, e parando em Alcácer do Sal na viagem para cima, poderia ir a uma velocidade de 140, 150. Pelos cálculos que nós três estivemos a fazer, eu teria ganho 1 hora de tempo nesta viagem. Portanto, teria feito a viagem em pouco mais de 9 horas e meia. Resumindo, na viagem de hoje foram 10 horas e 46 minutos de viagem a uma média de 105 km/h. Tudo somado já com as cargas. No ano passado, com o Road Cruiser, foram 10 horas e 50, mas foi uma média de 129 km/h. E considerando também todas as paragens. Portanto, reparem que o novo Tesla Model 3 Highland, a uma velocidade média inferior, ainda conseguiu fazer em menos tempo do que o Road Cruiser a uma velocidade média superior. E consegue fazer, e o Tesla Model 3 Highland conseguiu fazer uma coisa que o Road Cruiser não conseguiu. Conseguiu ir de fazer viagens de mais de 300 km. Uma viagem, portanto, de casa a Alcácer foram 355 km. E de Lolé a Fátima foram 352 km. Coisa que o Road Cruiser nunca na vida, portanto o Tesla Model 3 Standard Range de 2019 que eu tive, nunca conseguiria fazer. Portanto, este carro é o Rear Wheel Drive, pode ir perfeitamente a Lisboa sem carregar. Pode. Portanto, foi um teste de autonomia extremamente bem sucedido. E o teste também foi feito dentro dos limites da lei, porque não se pode circular a 130 km/h em Portugal. Portanto, o limite de velocidade é 120. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Continuem a acompanhar porque ainda vai haver mais testes. Obrigado. Comentem, digam o que é que acharam e até ao próximo episódio.